Você já ouviu falar sobre tendência judaizante na igreja? Às vezes alguns elementos da cultura e da religião judaica vão parar em cima de púlpito dentro de igreja e parece inofensivo, parece até espiritual, mas isso pode trazer sérios problemas para a igreja. Essas práticas acabam misturando elementos da lei judaica com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, distorcendo assim a mensagem central da cruz. Hoje a gente vai falar sobre o perigo dessa tendência, como ela começou, se ela existe ainda hoje e por que é tão importante nós vivermos na liberdade que Jesus nos deu. Como eu falei no vídeo anterior, eu ainda vou passar sobre todos os tópicos dessa lição, mas vou me ater mais no tema central dela, funcionando como um material adicional para você que ou quer dar essa lição ou ainda quer saber mais sobre o tema. Se você não me conhece, eu sou o Matheus dos Passos e antes da gente ir pro vídeo, já deixa o like aí, comenta alguma coisa. Eu tô pensando em fazer um vídeo sobre como dar uma escolinha dominical, então trazendo o passo a passo ali para ser um professor cada vez melhor. Se você tá interessado, deixa aí nos comentários. Vai ser mais delongas, então vamos pro vídeo. Para estudar sobre a tendência judaizante na igreja, a gente vai dividir esse tema em 3 tópicos. No primeiro, a gente vai entender sobre como a tendência judaizante cresceu e começou na igreja. Depois nós vamos entender por que isso é abandono da fé. E depois a gente vai compreender como essa tendência se manifesta nos dias de hoje e, claro, como a gente pode se defender de todos os problemas causados com essa tendência. Mas então vamos começar falando sobre como a tendência judaizante começou na igreja. A fé cristã, ela começa com uma ramificação do judaísmo. Jesus era judeu, seus discípulos, cada um deles, seus apóstolos, eram judeus, e o cristianismo começa com uma ramificação do judaísmo. A gente vê, sabe, os fariseus, sabe, os saduceus, sabe, os zelotes, todos eles eram ramificações do judaísmo, e o cristianismo nasce como uma ramificação do judaísmo também. Nesse sentido, se cumpre a palavra de Deus a Abraão, dizendo que através da família de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Jesus, ele usa ainda os descendentes de Abraão, que são os apóstolos, o próprio Jesus, e através deles abençoa todas as famílias da terra. Apesar disso, logo no início, já dá para ver que o cristianismo tem alguns pontos diferenciais muito importantes do judaísmo. A gente começa com a fé em Cristo para a salvação, e a fé em Cristo somente. A gente vê alguns problemas causados por elementos culturais entre os gentios que se converteram ao cristianismo e os judeus que se converteram ao cristianismo também. Então acaba que os judeus começaram a ver os gentios a comerem carne com sangue, que eram para eles escandalosos, e foi feito concílio para dar uma resolução para essa briga toda. E um dos pontos que a gente vê no Novo Testamento principais sobre os judeus e os gentios convertidos ao cristianismo era a relação da circuncisão. Gálatas capítulo 2 narra a história do apóstolo Paulo indo a Jerusalém por uma revelação para levar mantimentos a alguns cristãos dali. E ele é encontrado em uma reunião lá com os caras, vamos dizer, com os caras grandes de Jerusalém, com os apóstolos e com Tiago também, sobre a lei, sobre o judaísmo, sobre o cristianismo, sobre como a gente deveria fazer tudo basicamente. O apóstolo Paulo leva Tito, por exemplo, que não era judeu, mas que era convertido ao cristianismo, mas era grego. E ele disse que alguns irmãos, ou seja, pessoas que estavam ali dentro daquela igreja, alguns falsos irmãos, na verdade, ele fala, estavam ali dentro daquela igreja, que eram irmãos, entre aspas, mas não eram irmãos verdadeiros, se intrometeram secretamente para espiar e acabar com a liberdade que eles tinham em Cristo Jesus. Isso está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 4. Mas o apóstolo Paulo não deixa barato. Ele diz, em nenhum momento nós cedemos a isso com sujeição. Ou seja, a gente não cedeu, a gente não abriu mão da nossa liberdade porque esses irmãos, esses falsos irmãos, estavam tentando se intrometer aí na nossa reunião, nem foram convidados e queriam dar pitaco lá. Ele fala também que os grandões, aqueles que eram as colunas da igreja, que eram Tiago, Cefas e João, sabiam do que ele estava pregando, o apóstolo Paulo estava pregando, e concordaram com aquilo que ele e Barnabé estavam fazendo. Então ele estava usando a autoridade não somente dele como apóstolo, mas também a autoridade dos outros apóstolos e autoridades da igreja
que eu tô falando tá certo. E o que eles queriam, né? O que esse pessoal intrometido queria? Queria que Tito fosse circuncidado. Circuncisão é um elemento da religião judaica que era feita no 8º dia, depois que o menino nascia, e era como se fosse um símbolo, e era feito, e vale mencionar que era feito no... E era um símbolo que marcava que aquele era o povo de Deus. Por ser um símbolo, era para eles muito importante, afinal, Deus tinha falado para eles fazerem isso. Mas o apóstolo Paulo começa a pregar que eles não estão entendendo muito bem o que Jesus veio fazer e o que o Deus está fazendo. Basicamente, Deus sim falou para que ele se circuncidasse, mas isso era uma sombra do que haveria de vir. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 2 sobre a circuncisão do coração, sobre um símbolo, sobre alguma pele que seria retirada do nosso coração, sobre o coração de pedra que seria retirado de dentro de nós. E esse seria o símbolo agora do Novo Testamento, da nova aliança que Deus fez, não só com Israel, mas agora com todos os povos. Mas o povo não estava entendendo muito bem isso. E por isso que a gente precisa compreender uma outra coisa. O que significa o povo tá dizendo para Tito que Tito deve se circuncidar? O apóstolo Paulo começa a carta de Gálatas falando palavras fortes, dizendo que não sei o que aconteceu aí com vocês abandonaram a fé. Isso é a gravidade de adicionar uma condição à salvação que Deus nos dá. O povo estava falando, precisa ter fé em Cristo, beleza, mas precisa também se circuncidar. Paulo, ele diz assim, não, olha, vocês estão cometendo um erro. Não, ele não diz isso. Ele diz assim, ó, por que vocês se desviaram tanto do evangelho que eu preguei para vocês? Que vocês abandonaram o que eu falei com vocês. E isso é pra gente entender a profundidade disso. Quando alguém tenta adicionar uma condição à salvação, essa pessoa está cometendo uma heresia. Ela está abandonando a fé cristã. E isso tudo era feito na época por pessoas que eram judeus, mas se converteram ao cristianismo. E é um período de transição muito forte, né? Pense que antes eles não tinham acesso a Deus, vamos dizer assim, e agora eles têm. Agora Jesus rasga o véu do templo, e o véu é uma coisa tão sagrada para eles. Agora, como explicar para um judeu que agora o Santo dos Santos está liberado para ele? É uma ruptura muito forte. E é normal que no começo tem algumas coisas para irem se ajustando, né? Mas não é porque é normal que deixe de ser errado, né? Muitas vezes erros são normais. E aí, é meio esquisito que eu vou falar agora, mas heresias também são normais. É normal que haja dentro da igreja heresia, mas não é porque é normal, eu tô falando aqui normal como uma coisa que acontece comumente. Sempre vai acontecer, sempre aconteceu, sempre vai acontecer. Até Jesus voltar e a gente conhecer ele como é conhecido por ele. Aí não vai acontecer mais heresia nenhuma. Mas até lá, heresias vão acontecer. Nós vamos estar expostos a ela. O diabo vai ficar tentando colocar uma heresia na nossa mente. Sempre, sempre e sempre. Isso é normal. Mas não é porque é normal, não é porque acontece sempre que deixa de ser errado. Mas aí a gente pode se perguntar uma outra coisa. Será que isso acontece hoje em dia? Estou falando sobre circuncisão, e circuncisão não é um tema muito comum hoje em dia. Mas sabe o que é comum hoje em dia? Bandeira de Israel. Sabe o que é comum hoje em dia? Uma arca da aliança pequenininha em alguns púlpitos. Ou ainda, o shofar para começar o culto. Pessoas com aquele capzinho. Pessoas que não comem sangue. Que seguem o kashrut. Meu hebraico tá meio ruim, né? Não sei como é que fala isso. E são o conjunto de leis sobre como os judeus deveriam comer as coisas, não comer carnes de certos animais. Certas carnes deveriam ser preparadas de uma certa forma. Eu acredito que a mais comum hoje em dia seria a que a carne deveria ser tirada todo o sangue da carne para que eles pudessem comer. E aí ainda hoje em dia tem muita gente que não come carne com sangue, por exemplo. E aí eu acho que um dos mais bizarros assim é o uso daquelas mantas, vestimentas sacerdotais. Gente, o que é isso?
Quando a gente coloca esses elementos que eram sombras nos nossos púlpitos, nas nossas igrejas, a gente está tirando fora o que Jesus fez na cruz por nós. A Arca da Aliança é muito bela e representa coisas muito maravilhosas, mas a presença de Deus não está mais ali. O Espírito Santo e Deus não habita mais na Arca da Aliança, agora habita em cada um de nós. O shofar, que é o chifre lá, o chifre de carneiro que é apitado lá, é um símbolo de poder, é um som, não sei se você acha bonito, não sei, alguma coisa assim, mas quando a gente usa esses elementos, a gente está esquecendo que eles são sombras do que haveria de vir. É como se agora a gente tem a revelação perfeita do que é Deus, de como Ele gostaria de ser adorado, de o que Ele quer que nós façamos, de como Ele quer que nós se comportemos, mas aí nós vimos tudo isso e vamos voltar para a sombra. Não, mas espera aí, a sombra é a sombra de alguma coisa que vai ser revelada e já foi revelado isso. Por que a gente ia voltar para o que é antigo? O autor da lição nos traz que o cristianismo judaizante é remendo novo em vestidos velhos. A gente não pode usar esses elementos para de alguma forma conseguir uma autoridade. Gente, esses elementos não significam mais nada. Nós somos cristãos. E é esse o tema da lição. Somos cristãos. Nós não somos judeus. O judaísmo é uma cultura e uma religião riquíssima. É a religião da qual o cristianismo nasce, e a gente precisa compreender isso, a gente precisa estudar. O Antigo Testamento é maravilhoso, mas nós somos cristãos, nós temos que entender que temos uma revelação que os judeus não acreditam. E é ruim falar isso, é meio chato falar isso, mas é verdade. Se o judeu não acredita que Jesus é o único e suficiente Salvador, o judeu não é o nosso irmão. E aí existem, por exemplo, os judeus messiânicos que acreditam em Jesus como Salvador, e aí tem elementos da cultura judaica e hebraica muito arraigados de uma maneira cultural e étnica, né? Isso não tem problema, mas a gente que é brasileiro, por exemplo, a gente não tem nada que inventar essas coisas. E é muito perigoso que a gente invente essas coisas na real. É perigoso que a gente caia no que aquele pessoal que era intrometido lá estava falando para Paulo. Que a gente bote uma outra condição para a salvação. Para que a gente bote uma outra condição para o ensino da palavra de Deus. Agora, se a pessoa não ter aquela veste sacerdotal, não tem autoridade de Deus. Se não tocar o shofar no culto, o culto não prestou. Se não trazer a arca da aliança para na frente do púlpito, a presença de Deus não está no culto. Gente, a gente não pode fazer isso. A gente assim invalida o que Jesus fez naquela cruz. E para isso, o apóstolo Paulo fala uma coisa muito interessante em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 18. Ele nos diz: é alguém chamado estando circuncidado, ou sendo judeu, por exemplo, fique circuncidado. Se alguém é chamado estando incircuncidado, ou seja, sendo gentil, não se circuncide. Não se deixe levar pela tendência judaizante que a gente está vendo por aí. Eu acredito que você já deve ter visto muito disso. Mas uma coisa que nem o judeu messiânico e nem nós podemos fazer, nós não podemos colocar mais nenhuma condição para a salvação. É através de Cristo e Cristo somente, mediante a nossa fé, Cristo fez por nós que nós conseguimos a salvação. Não é porque nós somos circuncidados, não é porque a gente tem aquele capzinho, não é porque a gente não come carne com sangue, não é porque a gente come carne com sangue, não é porque a gente tem aquela veste, não é porque a gente toca uma trombeta de chifre de carneiro, mas é porque Jesus morreu na cruz por mim e por você, e nós temos a possibilidade de sermos salvos por ele. Então tome cuidado com o que você está ouvindo, tome cuidado em onde você está indo, porque essas coisas podem nos tirar do caminho da salvação. Antes de terminar aqui, eu gostaria de falar sobre esse livro aqui, já falei nele no vídeo anterior, mas é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Gente, a gente está estudando aqui sobre assuntos importantíssimos para a fé cristã. Entendermos o que a nossa Assembleia de Deus, tão amada Assembleia de Deus, pensa sobre um assunto é muito importante pra gente, principalmente que está relacionado ao ensino, usando o púlpito da Assembleia de Deus. Por exemplo, sobre esse assunto, nós temos aqui no capítulo 17 e capítulo 18, entender o que cremos sobre a lei e o que cremos também sobre os 10 mandamentos. Então traz um panorama sobre o que a gente crê, o que a igreja, a Assembleia de Deus crê sobre assuntos que muitas vezes a gente não está muito ligado, mas que são com certeza perguntas que podem aparecer para você nessa lição. A lição é
Obrigado por perguntas e, gente, pode ocorrer perguntas que as respostas vão estar aqui. Eu vou deixar um link aqui embaixo se você não conhecia que a Assembleia de Deus tem uma declaração de fé. Esse livro é muito, muito, muito legal. Por hoje seria só. Muito obrigado. Te vejo na próxima. Valeu.